Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero aí que Deus possa nos abençoar, nos iluminar. Estamos dando início a mais um estudo aqui pelo Amigos do Caminho, mais um estudo do tema mediunidade, chegando aí na quarta-feira, essa triste quarta-feira aí, onde nós chegamos aí a 300 mil mortes aí pela questão do coronavírus, 300 mil irmãos que retornam à pátria espiritual, Não nos compete tecer julgamentos sobre esses companheiros, Muitas vezes as pessoas têm visões equivocadas, e a nossa proposta, o nosso entendimento é que devemos sempre lutar pela vida. E hoje, dentro do nosso tema de mediunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre questões ligadas à mediunidade, e a gente estava conversando hoje com o pessoal lá no nosso grupo, lá no Amigos do Caminho, A gente estava falando sobre a questão da mediunidade no cotidiano e em casa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, O nosso objetivo aí vai ser trabalhar essa ideia hoje, tá? Então, sempre que a gente pensa em mediunidade, nós vamos pensar naquela pessoa lá de olhinho fechado, sentado numa sala semi-escura, e sendo influenciado pelos espíritos para escrever ou para falar, que é aquele estereótipo básico do médium. Entretanto, nós sabemos que o fenômeno mediúnico ele é muito mais do que apenas um momento, e uma situação específica. Quando pensamos em mediunidade, nós estamos pensando naquela frase que está lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta aos amigos espirituais se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta da espiritualidade é: mais do que imaginais, de ordinário, eles que vos dirigem. A gente já falou isso algumas vezes e é sempre interessante a gente lembrar disso. Por quê? Porque nós, como seres sociais que somos, isso sem entrar na questão espiritual, somos seres que o tempo todo estamos influenciando e sendo influenciados. E quando os espíritos se referem ali aos espíritos desencarnados, eles não estão falando dos únicos que são capazes de nos influenciar para o bem ou para o mal. Eles estão falando de que aonde existe convívio, aonde existe troca de ideias, aonde existe mecanismo de afinidade, vai haver influenciação, vai haver troca. E então, o tempo todo, nós estamos sendo médiums de ideias, de pensamentos, de vontades, de desejos, que se afinizam com o nosso modo de ser, na maioria das vezes, e que muitas vezes, surpreendentemente, talvez para alguns, são até diferentes do que normalmente a gente acredita. Porque o tempo todo nós estamos recebendo e emitindo informação. Do ponto de vista espiritual, quando a gente pensa nas questões espirituais, nós vamos sempre pensar nessa imagem de um espírito sendo, vamos dizer assim, relatado através de um médium. Então o médium, aquela figura, aquela pessoa que percebe os espíritos, e ele percebendo a influência dos espíritos. E a gente está falando disso, a gente pensa lá na casa espírita. Mas nós sabemos que muitos companheiros exercitam a sua mediunidade fora do ambiente da casa espírita. Então a gente vai falar aqui um pouquinho da mediunidade clássica, e a gente vai lembrar que o seguinte: os porquês de ter a mediunidade dentro e a mediunidade fora. O que é melhor e o que é pior. Na verdade, a gente vai trazer aqui a ideia e cada um vai fazer o seu senso de valor. O que acontece? O médium, ele é médium em qualquer lugar onde ele estiver. Ou seja, eu estou aqui, eu tenho mediunidade, eu sou médium. Se passar um espírito aqui na minha frente, dentro do meu grau de percepção, ou seja, o médium não percebe tudo, mas se ele estiver dentro daquilo que eu dou conta de perceber, eu vou ver, ou eu vou escutar, ou eu vou sentir. Então, perceber os espíritos é algo que é corriqueiro através da mediunidade para quem é médium. Alguns vão perceber de maneira mais ostensiva, vamos ver o espírito aqui. Outros vão ser envolvidos pelas ideias, pelos pensamentos, pelos desejos dos desencarnados, tá? E vão percebê-los de maneira, vamos dizer assim, mais sutil, mais indireta. Então o fenômeno da percepção ele vai acontecer, tendo diferença apenas na sua gradação. E o que acontece? Muitas pessoas, quando em casa, percebem os espíritos e se permitem serem envolvidas por essas entidades e, de certa maneira, dão comunicação a esses espíritos. O que isso quer dizer? O médium permite que o espírito se expresse através dele.
tá? Existem formas de se expressar mais e menos diretas, né? E aí o que pode acontecer? Normalmente, né, esse espírito vai trazer algum tipo de conteúdo, de mensagem, de vontade que ele vai querer expressar ali através daquela pessoa. Então, assim, muitas vezes, né, quando a gente vai para a casa espírita, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós percebemos que a maioria dos espíritos que nos cercam, né, estou falando aqui do plano físico, são entidades que são reflexo, né, do nosso estado humano, ou seja, são espíritos, né, tão desequilibrados, tão frívolos, tão egoístas, tão simplórios, tão ignorantes quanto nós mesmos aqui somos. E esses espíritos, né, também têm objetivos, têm vontades, têm desejos, e eles buscam, por afinidade, pessoas que se unam a eles naquilo que ele gosta, né? Hoje nós temos isso muito quando a gente olha a internet, essas coisas assim, que são as bolhas de influência, né? Então, antes de eu estar aqui conversando com vocês, eu estava lá olhando, né, o YouTube, e aí eu estava vendo lá, né, eu gosto muito de jornalismo, dessas coisas, né? E eu estava selecionando no YouTube, né, as notícias e as fontes jornalísticas, né, que eu considero mais, vamos dizer assim, equilibradas, né? E estava lá vendo um monte de fontes jornalísticas que eu considero, né, erradas ou em desequilíbrio, e eu estava simplesmente tirando elas da minha, né, lá do meu canal, lá do meu, eu esqueço, lá do meu feed lá do YouTube, né? Isso é um exemplo de como se dá esse processo de sintonia, de afinidade, né? Muitas vezes a gente seleciona, né, por vontade, e muitas vezes é selecionado para nós também dentro daquilo que a gente procura, tá? Então a gente está falando disso para entender sintonia. Mas voltando, né? É adequado receber um espírito na nossa casa? Sim, é adequado, desde que o espírito seja equilibrado e eu também. E que eu dê conta de discernir o conteúdo da mensagem daquele espírito, né? É inadequado? É, desde que o espírito seja desequilibrado e eu seja incapaz, né, de discernir o conteúdo da informação que esse ser vai trazer para a gente. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí uma questão que vai ser um tanto quanto subjetiva, né? Porque o que acontece? Quando eu estou na minha casa, eu estou debaixo do meu critério pessoal de avaliação. E dentro do meu critério pessoal de avaliação é o critério de avaliação, normalmente, de uma pessoa. Quando eu estou lá na casa espírita, né, e vem um espírito mais equilibrado, aquele espírito vai passar uma mensagem que vai ser percebida por um grupo de pessoas e ele vai ter que passar pelo senso crítico daquele grupo de pessoas. E se é um espírito desequilibrado, por mais que eu ache que ele é equilibrado, ele vai passar também pelo senso crítico de um grupo maior de pessoas. Então, nós podemos entender que estar num ambiente controlado e acompanhado por outras pessoas que conhecem daquele assunto, né, favorece e evita, né, favorece o controle e evita que o médium seja enganado, que o médium seja manipulado por determinadas entidades, né? E aí nós vamos entrar, né, nessa questão. O que acontece? Muitas pessoas que não conhecem sobre mediunidade, nunca estudaram, nunca pegaram a aula do Kardec para ler, né, sentam nas suas casas sozinhos e deixam que os espíritos falem aquilo que vier na cabeça deles. Né? Pode vir dali coisas fantásticas, interessantíssimas, como pode vir dali também, né, situações e influenciações tenebrosas. Então, o que nós precisamos? A questão é a mediunidade? Não. A questão é o preparo, né, e a estrutura que cada um de nós desenvolve para lidar com as questões de mediunidade. O que tem um paralelo com a estrutura e o preparo que nós temos para lidar com qualquer tipo de informação que chegue até nós. Né? A informação que chega até nós, como é que nós estamos filtrando? Nós estamos pegando qualquer informação que me agrade, eu passo isso como sendo verdade, mesmo que não seja, mas me agrada, ou eu estou tendo um senso crítico diante daquilo que eu percebo, daquilo que eu leio, daquilo que eu passo para frente. Tá? Isso também é conteúdo mediúnico. É a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? É proibido a pessoa
exercer a mediunidade na casa dela? Não. Tanto é que lá no Livro dos Médiuns, o Kardec sugere que você treine psicografia sozinho em casa. Está lá no Livro dos Médiuns. Né? Para o horror de muita gente que acha que isso é um absurdo. O Kardec falou, né? Como é que vai pagar o que ele escreveu? Né? Então lá ele ensina. Mas aí a gente vai ver que está lá no meio do Livro dos Médiuns. Então o Kardec pressupõe que quem chegou nesse ponto, né, já estudou todas as outras obras dele que vem antes do Livro dos Médiuns e leu o Livro dos Médiuns e estudou até aquele ponto ali pelo menos. Tá? Porque é o raciocínio de um pedagogo. Né? Então ele coloca uma informação ali que não quer dizer que você abriu lá aleatoriamente e você pela primeira vez vai tentar fazer. Né? O Kardec parte do pressuposto, ou seja, ele imagina, quando ele escreve, que a pessoa que chegou naquele ponto já é um conhecedor de tudo que veio antes daquilo. Né? Ou seja, que se você chegou lá na metade do livro, você já leu o livro inteiro antes. Né? O que te daria preparação e entendimento para você exercitar a sua mediunidade da maneira que ele explica lá no Livro dos Médiuns. Tá? Então a gente tem que pensar sempre assim. Outra coisa que às vezes dificulta é o molde do trabalho mediúnico que nós entendemos hoje. Né? Basicamente na casa espírita, basicamente nos ambientes espiritualistas, né? As reuniões mediúnicas são reuniões de pronto-socorro espiritual. O que é uma reunião de pronto-socorro espiritual? É uma reunião que é dedicada a lidar com o espírito sofredor. É uma reunião que é dedicada a consolar o espírito sofredor ou, né, vou usar um termo aqui coloquial, aqui, meio senso comum, né, afastar espírito obsessor da vida de alguém. Tá? Não é muito bem isso, mas eu estou usando um termo que é mais fácil de entender. Né? Ou seja, nós temos pouca desenvoltura ou pouco traquejo para lidar com entidades realmente superiores. Primeiro, porque o conteúdo do raciocínio das entidades realmente superiores muitas vezes não nos interessa. Tá? Uma coisa que a gente nota aí no convívio da mediunidade com os espíritos há mais de quase 30 anos é que os assuntos dos espíritos superiores normalmente são taxados por nós como coisas que não queremos lidar no momento. Porque normalmente os espíritos superiores eles trazem mensagens de cunho coletivo, né? Convites à renúncia, a trabalho e a deixar de lado os nossos caprichos e as nossas, vamos dizer assim, paixões. E normalmente nós queremos quem passe a mão em cima da nossa cabeça e que favoreça a gente conquistar exatamente aquilo que os espíritos superiores querem que a gente deixe meio de lado. Né? Então eu estou muito preocupado com a minha questão particular, com a minha vida, com quem está me atrapalhando, com quem está pegando no meu pé, com o meu chefe que briga comigo, se tem uma perseguição espiritual, se é aquela moça, aquele rapaz que eu conheci lá na rua, se eles são a minha alma gêmea, se vai ser com eles que eu vou ser feliz, se tem alguém que está impedindo a minha felicidade com eles. Normalmente é isso que a gente se preocupa. Né? E aí vem os espíritos de luz e falam, meu filho, isso não interessa. O negócio é trabalhar para Jesus, é fazer caridade, é abrir mão de si mesmo, é perdoar, é compreender. É um papo que a maioria de nós, ainda mais nesse momento onde o nosso egoísmo está explodindo, né? É um assunto que a gente não quer muito escutar. Mesmo que os espíritos falem, ó, se você quer conquistar todas as outras coisas, o caminho é desapegar delas. Né? Então esse discurso dos espíritos superiores ainda não é para a gente. E aí o que acontece? Nós naturalmente nos afastamos, né, da influenciação deles porque nós não queremos muito ouvir aquele papo. Nós queremos, né, o nosso melhor assunto é nós mesmos. Né? E normalmente o melhor assunto da espiritualidade não somos nós mesmos. Né? É falar com a gente para fazer alguma coisa pelo outro. Né? Então assim, é uma questão que a gente tem que lidar. Ou seja, o que falta para a gente entabular e ter uma vivência mediúnica mais profunda? Maturidade. Nós precisamos desenvolver maturidade espiritual. E a maturidade espiritual nasce do quê? Da disciplina, da renúncia e do desapego. E essas três palavras, né, são as palavras que fazem o pessoal sair do estudo quando você está fazendo. Né? São as palavras que fazem o pessoal começar a diminuir o número de seguidor. Porque no fundo, não é isso que nós, seres humanos, queremos neste momento. Né? Por quê? Porque nós ainda somos seres espiritualmente imaturos. E aí nós vamos entender por que a gente sofre. A razão do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas provas, das nossas buscas, né, dessa insatisfação que a gente carrega, é a nossa imaturidade espiritual. Nós estamos correndo atrás de coisas que nunca vão se resolver do jeito que a gente imagina. Porque a solução para aqueles problemas, normalmente, é a gente superá-los. E não a gente conquistar aquilo que a gente tanto quer. Né? E aí, no dia que você supera, você tem acesso para você ter aquilo não que você quiser.
É um trem muito estranho, né? Os espíritos falam isso, eu vivi falando isso com o Liel. Falam assim, não, meu filho, no dia que você desapegar de tudo, você vai ser dono de tudo, né? Aquelas coisas de filósofo, né? Aí eu falo assim, tá, mas no dia que eu desapegar de tudo, eu não vou querer mais tudo, né? Mas ele fala assim, esse é o segredo, né? Os grandes espíritos podem fazer o que eles quiserem, mas eles só fazem aquilo que eles precisam, ou aquilo que é útil. Imagina isso, né? Você sonha para ter um poder, para fazer o que você quer, no dia que você tem, você descobre que aquilo ali, né? Aí você aprende junto, fala, não, eu vou fazer isso aqui só porque for útil, não vou usar à toa, não. Não vou usar para fazer nada que eu queria, né? Porque eu não quero mais aquilo, eu cresci. É uma coisa mais ou menos assim. Inicialmente queriam ser médios por nós mesmos, não para trabalhar por nossos irmãos. Muito falado no Evangelho, né? Exatamente. A mediunidade é uma coisa fantástica, nada melhor do que você conversar com os espíritos, trocar ideia com eles. Eu, por experiência própria, eu falo isso para vocês, é muito bom, né? Mas eu já notei o seguinte, os espíritos superiores, eles investem muito na gente, né? Então os espíritos superiores, eles trazem muito conhecimento, muita informação, mas eles não dão pra gente situações ou conhecimentos que favoreçam o nosso egoísmo, né? Então o papo dos espíritos de luz, na hora que a gente começa a ser meio egoísta, eles cortam a conversa, eles saem do assunto, né? Então assim, é uma coisa que é um aprendizado, né? Nós sofremos por não conseguir renunciar, sim, renúncia ao livro da alma, com certeza, né? Mas isso não quer dizer que nós somos maus, quer dizer que nós estamos ainda pouco orientados. Aí eu estou falando isso tudo, gente, porque isso tudo tem a ver com a mediunidade, né? Então quando eu sento na minha casa, eu faço uma reunião familiar para poder fazer psicografia ou mensagem, existe uma tentação muito grande, tá? Qual que é a primeira tentação? O Marcelo é médium. O Marcelo recebe mensagem dos espíritos, né? Qual que é a tentação do médium nesse quadro? A minha tentação, né, é começar a fazer mensagem mediúnica, né, pegar lá o Lucas, o Liel, começar a trazer mensagem mediúnica para meus parentes, para meus amigos, né, para as pessoas que estão aqui convivendo comigo, para minha esposa, para minha sogra, trazer notícia da minha avó para minha mãe, trazer notícia do meu tio para o meu primo, vocês estão entendendo? E ficar preso nisso. Aí eu vou viver a mediunidade só para atender um núcleozinho, um grupinho ali de pessoas, né? O que é maturidade espiritual? É quando você abre mão disso para receber nos momentos que a espiritualidade tem para você, né, mensagens de cunho coletivo, né? Então, assim, muitas vezes o tempo que o espírito tem para trazer uma mensagem para conversar comigo, ele traz aquela mensagenzinha que eu coloco lá no Amigos do Caminho, né? E as perguntas que estão às vontades do Marcelo fica para outro dia, alguma outra hora, algum outro momento que quase nunca chega, né? E isso dói. Porque muitas vezes a gente quer uma mensagem pra gente, a gente quer, resolve aqui o meu, né? E quando você pensa, resolve aqui o meu, vai ser o dia que o Espírito vai falar assim, ó, semana que vem nós conversamos de novo, no dia que você estiver normal de novo, né? Não que eles não cuidem da gente, né? Aí nós vamos, quando a gente vai começando a perceber algumas coisas, a gente vai começar a observar as mensagens, a gente vai começar a ver o seguinte, tudo que está escrito nas mensagens é pra gente. Apesar de não ter o quê? Um crivo, um conteúdo personalista. Então aquela mensagem que eu leio, ela serve para consolar 500 pessoas que leram lá no Instagram, lá, o que eu mandei pro pessoal. Mas eu leio primeiro, aquilo ali me toca. Falo, é mesmo, pensar para mim. Vocês estão entendendo? Ou seja, o coletivo acaba te favorecendo. E aí o que acontece? Então esse é um grande problema, né? A gente se prender e ficar ali, né, sendo guru de meia dúzia de pessoas. Isso é muito complicado, né? Até porque as pessoas esperam isso dos médiums, né? Por experiência própria eu sei que muitas pessoas querem que o médium vá lidar e atender e fazer consulência com ela. E muitas pessoas acabam entrando nisso e para sair depois é complicadíssimo, né? Outra questão, nós estamos aqui conversando sobre mediunidade, tá, gente? Pode perguntar, tá, gente? Estamos aqui, isso aqui é para puxar o nosso tema, tá? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda bronca aí. Outra questão. O tipo de espírito que se manifesta, né? Então aqui na minha casa, né? Imagina, eu estou aqui, estou aqui na cozinha da minha casa, né? Que minha mulher está gravando aula lá, o Juan que está gravando TikTok, o Arthur está lá no quarto lá fazendo aula online, e o João e o Luke estão aqui deitados na sala vendo novela, As Aventuras de Poliana, aqui, ó, na copa aqui, né? Então eu estou gravando hoje aqui na cozinha aqui de casa. Vocês podem ver que tem até uns negócios aqui, é na cozinha mesmo, que é a minha geladeira. Aqui, ó, tem a geladeira aqui, ó, tô na cozinha. Tô gravando na cozinha, no lugar que sobrou, né? Vocês acham que aqui é o ambiente apropriado para trazer um espírito sofredor para poder se comunicar?
Imagina, eu tô aqui sentado, fecho os olhos, começa um espírito trevoso aqui falar através de mim. Como é que vai ser? Imagina. Complicado, né? Não é um lugar, né? É aquela questão. Quando você recebeu a psicografia, sentar lá na sua cama, lá quietinho, lá que ninguém está percebendo que você está recebendo. Outra coisa é você alterar a sua voz e começar a falar aqui, ó, das forças das trevas aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou trazer um nível de desequilíbrio para dentro da minha casa, né? Será que eu dou conta de lidar? E se eu dou conta de lidar, será que a minha família dá conta de lidar? Porque eu vou estar expondo eles a isso, né? É a mesma coisa de um médico, né? Que você conversa com ele sobre o seu caso, você fala, né, veio aqui na minha casa, tomou café, nós estamos falando, eu tenho umas dor de cabeça, um negócio assim, tudo bem. Nós estamos conversando, né? Outra coisa é querer me operar aqui na mesa da cozinha. Fala, não, eu tenho uma faca de cozinha aí, vou rasgar essa sua cabeça aí, vamos tirar esse negócio agora, eu te dou uma paulada aí pra você ficar meio anestesiado, eu te opero, né? Não vai rolar. Então o ambiente da casa espírita é um ambiente para tratamento, vamos dizer assim, delicados, profundos e para resgate. É como se fosse realmente um centro cirúrgico, né? O melhor cirurgião do mundo fora do centro cirúrgico, ele vai ser quase com um açougueiro, né? O melhor cirurgião dentro do centro cirúrgico, ele vai ter todo o equipamento da CPC, toda a sustentação que ele precisa para poder salvar a vida de uma pessoa. Essa que é a grande questão, né? Para a gente poder lidar. Os sinais espíritos usam para se fazerem notar. Depende, né? Se você é médio vidente, simplesmente eles entram pela tela. Você fala para mim, né? Quando o espírito aproxima, eu vejo ele entrando. Ele entra como uma pessoa, entra na sala, me dá bom dia, boa tarde, aí tudo bem? O que você está arrumando? Né? Você está com um tempinho aí? Você pode, né? Tô com sua mensagem aqui, vou escrever, né? Normalmente é assim, o Lucas chega e fala boa tarde, o Liel também, né? Normalmente, né? O Liel gosta de me assustar às vezes, né? No bom sentido, ele chega aqui, põe a mão no meu ombro, eu falo, eu sei, né? O Lucas não, o Lucas sempre entra de frente, mas o Liel é brincalhão, né? Os espíritos superiores são mais brincalhão, quanto mais evoluído, mais brincalhão. Né? Aí vai, meu filho, não precisa assustar não, senão você vai desencarnar hoje não. Né? Então assim, eu vejo eles como pessoas que estão entrando. Alguns médicos, né, que não têm sensações visuais assim, né, eles podem sentir um arrepio, eles podem sentir uma sensação, né, que a gente chama de vibração espiritual. O que isso pode ser? Pode ser um cheiro, pode ser uma lembrança, pode ser uma sensação de arrepio, que vai dizer para ele da presença dos espíritos. Pode acontecer, tá? Então, assim, isso varia de médio para médio do tipo de mediunidade que as pessoas têm, tá bom? Queria saber se é ou não adequado pedir mensagem psicografada sobre o ente querido. Não tem problema nenhum pedir, com certeza. A espiritualidade, assim, eles têm um entendimento para isso muito grande, né? Eu acho que talvez a questão é a gente não ficar tão ansioso, né? Porque, como a gente falou, às vezes os espíritos têm um tempo limitado e os médiuns também, né? Às vezes você está na reunião mediúnica, por exemplo, participa de uma reunião de desobsessão. Essa reunião de desobsessão, normalmente eu boto lá um nome de 20, 30, 40 pessoas. Essa reunião. Então, a gente tem um calhamaço de mensagem desse tamanho assim, né? Nós temos uma reunião de 1h30. E nessa reunião, normalmente acontece comunicação de espírito sofredor. Às vezes o espírito vem lá e eu sou um dos médiuns lá. Então, no momento que eu estou lá, né, atendendo aquele espírito lá, eu não estou psicografando. Né? Normalmente na reunião que eu participo só tem 2 pessoas que psicografam, eu e mais um. Né? Então, às vezes, por falta meio de tempo hábil, não consigo mandar a mensagem, né? E muitas vezes o que acontece? A espiritualidade, quando ela, por exemplo, que eu faço na minha casa, que é a psicografia das mensagens que vocês recebem aí no Amigos do Caminho, né? Vocês podem perceber que as mensagens elas têm um conteúdo, né? Que é um conteúdo coletivo, consolador, instrutivo. Né? Porque o objetivo dos espíritos que trabalham nesse ponto, né? O Liel e o Lucas principalmente, porque eles trazem outros, né? Às vezes eles trazem mensagem aos espíritos, né? Já aconteceu do Lucas, hoje eu tô tá conversando com o espírito lá, ele mandou uma mensagem aqui, eu vou digitar ela pra você. Muitas vezes o Lucas faz isso, eu coloco outros nomes lá. Ou às vezes o Liel traz, fala assim, esse aqui é meu amigo aqui, vai psicografar hoje, né? Eu falo, beleza, tudo bem, né? E eu sou curiosão, né? Eu falo, quem é você? O que você tá fazendo? Né? E isso, às vezes, você tem 10, 15 minutos pra fazer isso, né? E às vezes eu peço informação de parentes encarnados dos outros, falo assim, a mãe do fulano desencarnou, o que você sabe disso? Aí o Lucas fala assim, não conheço, vou procurar saber. Tá? Porque os espíritos, ao contrário do que a gente imagina, né? Os espíritos de luz não conhecem todos os espíritos que estão no mundo espiritual. Imagina bilhões de pessoas desencarnadas, né? Alguns eles pensam lá um segundo lá e já sabem, né? O Lucas às vezes sabe, ele fala também às vezes que não... Ou às vezes também tem a questão do seguinte, às vezes eles não dão informação porque às vezes eles sabem que a família não está preparada para receber informação, tá? São coisas que são... que eles têm esse traquejo assim, tá? Mas pedir, a gente pede, eu peço, eu coloco o nome de todo mundo que me pede, eu coloco lá, pra ter certeza, né?
E para quem não é médium, se você sente algum tipo de influência, você é médium. Né? O Kardec fala que médium é todo aquele que sente as influências dos espíritos em algum grau. E nós sentimos. Tá? Nem que sejam as ideias dos espíritos. Mesmo que não seja consciente. Né? Nós estamos falando aqui do médium consciente que percebe conscientemente a influência. Mas a maioria da humanidade, 99% da humanidade, vamos dizer assim, é médium inconsciente. Está sendo influenciado o tempo todo através dos gostos, dos desejos que tem. Né? Para o vidente, como diferenciar o espírito de um encarnado? É diferente, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? Normalmente o espírito, ele tem uma... Vou da minha experiência, tá? Normalmente o espírito é meio desmaterializado. Então você meio que ele é meio transparente, assim, né? Você já viu o Star Wars? Tem lá o Obi-Wan lá em forma fantasmagórica lá, aquela coisa toda? Mais ou menos aquilo ali que eu enxergo, tá? Mais ou menos, tá, gente? Às vezes os espíritos se manifestam muito bem materializados. Parece que é uma pessoa mesmo, né? Às vezes eu já confundi espírito desencarnado, principalmente na rua, tá? Com encarnado, né? Já cheguei, não sei, já contei pra vocês uma vez, eu tava no ônibus indo trabalhar, né? Tava meio dorme, acorda, eu sentei do lado da dona no ônibus e eu fui conversando com ela até no hospital. Ainda bem que só tinha umas 4 pessoas no ônibus, eu acho que eles não perceberam, né? E na hora que eu percebi, eu, depois de lá conversar aquela coisa toda, eu vi que a mulher era um espírito desencarnado. Um espírito desencarnado estava sentado no banco do ônibus lá, eu tava batendo papo com ele como se fosse uma pessoa encarnada. Eu achei que era uma senhora mesmo. E era, né? Só que ela tava fora do corpo, né? Mas os espíritos que eu já tenho familiaridade, né? Por exemplo, o Lucas, né? Eu sei que é o Lucas, ele é diferente, ele tem uma aparência que é única, né? Então ele vai, quando ele entra, normalmente, quem que é esse homem entrando no meu quarto aqui 10 horas da noite? Só pode ser o Lucas, né? Espero que sim, né? Senão é ladrão, né? Mas normalmente dá para perceber que é desencarnado. Normalmente, tá? Quando o espírito é muito materializado, às vezes a gente não percebe, tá? Mas isso é só para quem é médium vidente, né? O clarividente que a gente chama, né? E audiente também que escuta os espíritos. Às vezes a pessoa só escuta também, né? Que também é um fenômeno mediúnico que está acontecendo. Varia de pessoa para pessoa. Será que algum dia todos nós chegaremos à evolução espiritual, que vamos sentir nossos entes queridos próximos da gente, se claro, eles ainda estiverem no plano espiritual? Com certeza, viu, amigo? Com certeza. Isso aí é o futuro da humanidade. Tá? Isso aí, até o ano 3000, isso aí já vai ser uma das questões do mundo regenerado é o fim da ideia da morte. Não da morte como desencarne, sai do corpo, né? E sim o fim da ideia que a morte é o fim. Acabou, morreu, acabou, vou chorar aqui que nunca mais mamãe, né? Isso é um conceito que vai acabar no mundo regenerado. Por quê? Porque nós vamos ter muito mais contato com os espíritos. Nós vamos escutar, nós vamos sentir, né? Não pensando que isso vai querer dizer que os espíritos encarnados vão ficar vivendo aqui com a gente no plano físico, que é o que muita gente quer. Quer dizer que, por exemplo, a gente vai ter um nível de equilíbrio que, por exemplo, uma vez por mês, quando eu fizer um culto, meu pai vai vir no mundo espiritual participar e todo mundo vai ver ele. E ele vai embora depois. E vai ficar lá no mundo espiritual, lá fazendo o que ele deve fazer lá, tá? Hoje, nós não temos esse nível de equilíbrio, né? Se uma pessoa que a gente ama, imagina, meu filho desencarnou, ele vem na reunião, eu quero, ele fica, vem cá, me dá um abraço, vai embora, fica comigo pra sempre, entendeu? Quando a gente tiver todo o crescimento e todo aumento de percepção espiritual, né? Isso, quando a gente fala na humanidade toda, tem a ver com o processo de maturidade. A nossa maturidade aumenta, né? Nós temos mais liberdade, né? Então aí é aquele negócio que fala lá no Apocalipse que a morte vai morrer. Não a morte, né, o corpo aqui de enterrar, morrer. Né? O que vai morrer? O conceito de morte. Né? Porque eu desencarno, beleza. Uma semana depois eu venho aqui e falo pro meu filho: oi, eu tô aqui, tô te ajudando, te amo. Né? Passo uma mensagenzinha curta, fico 5 minutos aqui conversando com eles. Né? E vou embora, daqui a um ano eu volto. Né? Ou num momento especial eu volto, né? Ou então eu volto e falo assim: gente, eu vou reencarnar, tá? Não vou contar onde que é não, né? Mas, né? Ou então vou contar, eu vou vir com o seu filho e agora nós vamos mudar esse negócio aí, né? Mas para isso nós precisamos de ter maturidade espiritual, né? E nós temos que, os espíritos também têm que se melhorar, porque imagina, a gente tá aqui, vê um espírito todo desequilibrado, todos saídos do umbral aqui, aparece pra gente o tempo todo, porque se a gente vê um, a gente vai ver o outro, né? Não existe mediunidade seletiva. Então, se eu percebo os espíritos iluminados, eu percebo os espíritos sofredores também. Então, tudo tem um ônus, tudo tem um bônus. E aí que entra a questão de dentro de casa, né? Então, se eu começo a dar passividade para o espírito desequilibrado da minha casa, eu estou trazendo esse espírito no meu ambiente, fora do momento adequado. Quando que é o momento adequado de trazer um espírito desequilibrado para nossa casa? Quando a espiritualidade está aqui. E normalmente na hora do culto. E normalmente sem deixar esse espírito se manifestar. Então, quando eu estou fazendo um culto do evangelho aqui, normalmente eu faço aqui nessa cozinha aqui, eu, a Etneia e os meninos.
Muitas vezes eu vejo o espírito chegando aqui na janela, tem uma janela aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é a janela da cozinha. Às vezes nós estamos fazendo culto aqui, eu vejo os espíritos chegando, né? E é interessante, dentro do culto, os bichos ficam mais perto, o cachorro fica latindo embaixo da janela, os gatos sentam na cadeira, né? Então, assim, normalmente eu vejo o Lucas, o Liel aqui, ou o guia dos meninos aqui, né? Eu vejo muitas vezes, né? Mas eles não interferem. Eu tô vendo, beleza, né? Tipo assim, já vi, e nós estamos aqui fazendo o culto. Nós não estamos aqui mediunizados dando recado de espírito pra ninguém. E muitas vezes também, na hora que a gente tá lá naquele momento de prece, a gente tá, né? Muitas vezes aproxima o espírito sofredor, pedindo ajuda, chorando. E o que acontece? Nessa hora, né, nós estamos aqui fazendo tudo, não é o Marcelo que vai ajudar. Aí o Lucas, os amigos do Lucas, quem estiver com eles, vai vir e vai ajudar aqueles companheiros, vai, né, favorecer aqueles companheiros, da maneira que a espiritualidade puder. Né? À medida que a gente vai lidando com a mediunidade, isso facilita. Né? Às vezes sinto cheio de cigarro no corredor do meu quarto, às vezes meu marido fala... Pode ser o seu irmão passando por aí. Pode ser. Se ele tinha um hábito de fumar e ele não está preso nisso, né? É possível. Normalmente o espírito, ele traz em si a vibração daquilo que ele é. Né? No sentido, por exemplo, eu gosto muito de beber. Né? Então entram espíritos que estão embriagados mesmo, cambaleando, né? Com cheiro de alcoólico, né? Com garrafa na mão. É comum. E se você tem uma sensibilidade, você sente o cheiro. Tá? Como se, por exemplo, às vezes passa um espírito que é violento, assassino, alguma coisa que você vem cheio de sangue, tá? É muito comum, tá? Então, assim, o que a gente faz nesse momento? Fazer prece. Ó, tô sentindo a presença do companheiro. Assim, ó, a gente faz uma prece para aquele companheiro. Então, meu Jesus, abençoa, protege, ilumina, né? Se for aquele companheiro que eu tô pensando, né, que ele receba muita luz, muito amor, muito carinho. Se não fosse com um outro espírito em situação semelhante, que ele também receba, faz prece. Pede a Jesus para abençoar e entrega para a espiritualidade. O Lucas costuma mudar de roupa? Sim, o Liel não muito. Eu acho que o Liel gosta de vestir igual ele era lá na época de Jesus. Então, assim, o Liel normalmente anda só de túnica, aquelas túnicas de judeu, que negócio lá, né? Mas o Liel gosta muito de roupa branca, né? Ele falou assim que não é nada de ritual, né? Porque ele gosta, ele acha bonito, né? Porque lá em Israel ele tinha um negócio dos essênios lá, apesar que ele não era essênio, ele era fariseu, né? Mas tudo bem, né? Ele gosta de vestimenta branca. Mas eu já vi ele com uma roupa azul, já vi ele com umas roupas mais antigas, quando ele vem lá, às vezes ele tá saudoso, às vezes o Liel chega e fala, não, tô pensando lá no Egito antigo, assim, sabe, uns 5.000 anos antes de Cristo, lá, sabe, aquela época. Eu falo, não sei, ah, mas devia, né, que eles estavam lá. Aí eu fico todo curioso, né, me conta ele, né? Aí ele vem com as outras aparências, né? O Lucas, normalmente, ele é mais moderno. O Lucas, ele veste, ele gosta muito da roupa da Grécia Antiga, assim, mas não é todo dia que ele vem assim, não, tá? Então, isso aí é pra gente poder entender que os espíritos, eles se manifestam da melhor forma possível para nos ajudar, tá bom? Quando o ente querido já reencarnou, é claro que não sabemos disso. Como ele pode se comunicar conosco? Somente através do sonho? Sim, né? Principalmente através do sonho. Por quê? Porque se ele reencarnou, né? O que acontece? Ele vai ter... como é que a gente pode dizer? Ele vai estar ali preso do processo reencarnatório. Isso aqui foi a Edneia, tá? Eu beber água aqui, fonteira, tá? Mas assim, então o espírito ele vem dentro do processo reencarnatório, ele está com esquecimento passado, então ele não vai lembrar, né? Até porque não é para lembrar, né? Então a gente sempre fala isso pro pessoal, né? Ah, eu tô achando que meu filho é meu pai, eu tô achando que meu neto é meu pai, que meu primo, que é meu tio, né? E às vezes a pessoa fica lá em cima do menino lá querendo, né? O objetivo da reencarnação é que ele esqueça o passado, e não que ele volte a ser um mini pai, um mini irmão, um mini tio seu. Tá? Ele está ali numa outra existência, né? E por mais que ele possa ter algum traço ali que você possa achar que ele é alguém do passado, não incentiva isso, tá? Porque o objetivo é começar de novo, tá bom? Né? Então, pra gente ver como é que é essa questão do apego, por isso que a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, imagina a pessoa que tem um apego muito grande com a mãe e descobre que a mãe reencarnou como uma sobrinha. Essa pessoa vai querer levar a menina para casa dela e tratar ela como mãe, né? Vai ficar lá na expectativa da mãe falar alguma coisa, entendeu? Vai ficar lá impressionando a menina. Imagina isso, né? Então nós não estamos prontos para saber. Nós não estamos prontos para ter esse tipo de informação, né? Exatamente por causa desse tipo de comportamento que muitas vezes acontece com a gente. Boa noite, Marcelo. Na mediunidade pela escuta é possível ouvir a voz de um espírito desencarnado ou a mensagem vem como pensamento? Os dois, tá? Tem dois tipos de percepção,
né, que a gente fala que a audiência, né, o fenômeno de escutar os espíritos. Agora tem uma menina aqui atrás. Ó. Luke, o que você está fazendo aqui atrás da minha cadeira? Né? Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Ele tá aqui atrás, porque os gatos estão aqui, tá doido pegar os gatos, não é isso? É ou não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, existem dois fenômenos auditivos. O primeiro é a audiência, ou seja, você escuta os espíritos e normalmente quem escuta, tá? Escuta como se fosse uma voz dentro da cabeça dele, né? Falando de si para si. E existe um fenômeno que a gente chama de clareaudiência, tá? Qual que é a diferença? A pessoa escuta uma voz distinta a dele, ele vê, ele escuta mesmo, né? A tal ponto que se ele está na rua, ele vira, ele procura saber, é mais raro, mas todo mundo já teve algum sinal. Já viu quando você chega para alguém, você me chamou? Né? A pessoa fala, não, me chamei não, mas eu te escutei falando ali agora, né? Eu chamei não, né? É um fenômeno de clareaudiência. A questão é que às vezes a pessoa não tem isso de maneira constante, tá? Mas é possível sim, dos dois jeitos. Às vezes em algum lugar, às vezes de algum lugar, por exemplo, chego de termolhar de hospital, alguns dias depois vejo o espírito como pessoas. É possível, e o espírito sempre tem forma humana, tá, gente? Um espírito com forma que não seja humana é um espírito trevoso, tá bom? Normalmente os espíritos trevosos aparecem com as formas aí que tá longe de ser humano, tá? Mas o espírito tem a nossa forma, né? 2 braços, cabeça, pé, perna, anda, roupa, tá? Espíritos que divergem disso são espíritos que estão em estado de desequilíbrio, né? Vamos lembrar sempre disso, tá? Lembrar sempre disso. No culto serviam de luz para os espíritos sofredores chegarem a oportunizar os bons espíritos, de ajudar esses espíritos sofredores. Não é que o que acontece? O culto ele favorece isso, né? Não é o principal do culto, que é o objetivo do culto é a gente trabalhar a energia espiritual da nossa casa, da nossa família, a luz do evangelho ali, né? Mas o que acontece? Toda luz que se acende atrai quem está na escuridão. Toda luz que se acende, né, vai se tornar, né, lastro e caminho para as pessoas que precisam. Então a espiritualidade aproveita esse momento para ajudar os espíritos sofredores. Marcelo, eu sinto muitas saudades do meu irmão. Eu peço até para que ele aparecesse para mim só para matar a saudade. Será que o espírito dele vem? Depende. Você dá conta de lidar com isso depois? Você vai dar conta dele aparecer e depois ir embora? E não voltar talvez durante aí 20, 30 anos, né? O que doeria mais, né? Porque o que acontece? Alguns espíritos poderiam aparecer, às vezes eles não têm autorização, né? Porque falam assim, eu quero ir lá para aparecer. O espírito fala assim, o companheiro lá não está preparado. Não, se você fizer isso, vai desandar que é companheiro lá. Ele vai cair numa onda ali, numa vibração de saudade ali, que ele vai parar de viver em torno disso, né? Então a questão toda não é se é possível. Possível é, né? Mas tem que ver se vai ser bom, né? E se vai ser útil. Agora aparece todo mundo aqui, ó. Apareceu outro aqui, ó. Olá, dá tchauzinho pro pessoal. É o gato, né? Esse gato aqui, ó, né? É a vovó, né? Você tá aqui, né? Gato, menino, todo mundo aparecendo, né? Agora vamos descer, tá? Ai, gato, enfiar um nível. Não, gato, pega aí. Então, assim, é possível, mas é essa questão que a gente está falando, né? Da maturidade espiritual que nós precisamos, né? É possível, sim. É possível, e de que forma seria, né? A aparência do espírito? Pode ser pelo sono, né? Às vezes você sonha com o espírito, você conversa com ele, né? Normalmente é mais comum, porque às vezes a pessoa não tem uma vidência, né? Porque a pessoa não é vidente, então ela não vai ver o espírito desencarnar, ela pode sentir, né? Tem muita gente que sente a presença, eu conheço, né? Tenho parentes, né, que são muito sensitivos, no sentido assim, eles sabem que tem alguém aqui, tem um espírito aqui, assim, né? Muitas vezes a pessoa sente assim, tá? Então ela percebe. Outros vão enxergar, se a pessoa for médio vidente, mas normalmente a pessoa fica com medo, né? Então assim, e o medo às vezes é um fator que limita aí a nossa percepção, né? Igual o outro gato que está mexendo com o meu pé, os dois gatos aqui embaixo. Tá. É possível desenvolver mediunidade quando adulto? Sim, é possível. Ou já se nasce com ela. A gente já nasce e ela é passível de desenvolver, tá? Ou seja, a gente fala de educar a mediunidade, né? Então, assim, é possível a pessoa que não enxergar melhor? É possível, tá? Mas, normalmente, a mediunidade já vem, né? E, normalmente, o médium já tem isso a vida toda. Ele já tem uma evidência, uma percepção a vida toda. Mas isso é passível de se aprimorar, tá? Então, querer é poder. Quem quer consegue,
Mas é aquela coisa, nós estamos dispostos à renúncia, ao esforço, ao trabalho, a um desafio ali. Se a gente estiver disposto, a gente consegue. Tá? Consegue sim. Marcelo, mas quando ouvimos um espírito dentro da mente, é uma voz distinta ou é a nossa própria voz? Pode ser os dois também, tá? Normalmente eu escuto como uma voz diferente da minha, tá? Eu particularmente, né? Mas existem pessoas que escutam, né? Como se fosse a própria voz dela, tá? Então assim, são gradações ali da percepção mediúnica, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o espírito, eu escuto ele falando como eu estou falando aqui com vocês. Normalmente, quando eu não vejo o Lucas, eu converso com ele mentalmente, mas eu sei, às vezes eu estou lá, às vezes eu estou no meu trabalho, alguma coisa assim, eu estou lendo evangelho, alguma coisa assim, eu perguntar isso pro Lucas, né? Ou então, às vezes, alguém me pede alguma coisa, fala assim, Marcelo, você fala, presta pro meu pai, pro meu tio, eu falo, Lucas, eu concentro, né? E falo, Lucas, você podia ajudar aquela pessoa, né? E aí o Lucas fala, tudo bem, vou ajudar. Às vezes eu peço informação pro Lucas de alguma coisa e falo assim, agora estou ocupado. Não fica assim, quer? Assim, agora ele fala pra mim, agora eu estou ocupado. Né? Ou seja, nós estamos conectados, mas ele não está a meu serviço. Né? Ele não está aqui para fazer o que eu quero. Né? Muitas vezes já falou assim, agora eu não posso te atender, estou ocupado com uma coisa muito séria aqui, depois nós conversamos. Né? E deixa eu me amar por causa disso? Não. Né? Eu tenho que agradecer. Né? Eu me reencontrei com meu marido em sonhos. Fiquei feliz no primeiro momento, depois eu caí nessa vibração de saudade e me desequilibrou mais. Entendi o que você disse. É exatamente essa questão. Não é que é ruim, né? A questão não é que é ruim, né? Ó, só expulsar um gato que tá mordendo meu pé aqui. Vem cá, Banguela. A outra vai atrás da sua irmã aí. O que acontece? Não é que é ruim. A questão é a gente aprender a lidar com isso. Então, assim, mesmo que a gente tenha uma mediunidade, que a gente esteja acostumado, aquela coisa toda, né? É difícil. Então, isso é um processo. Então, a espiritualidade, muitas vezes, ela deixa a gente perceber algumas coisas, né? A conta gotas. Então, a gente vai perceber, eles vão dar. Porque é aquela coisa, informação demais, às vezes a gente não consegue processar. Assim como a luz do sol, para com isso, gato. Às vezes, com a luz do sol demais, ofusca. Até pra gente ter, até a luz que é boa, se for em excesso, ofusca. Nós temos que ir acostumando gradativamente com aquilo. É um processo. Gente, nós estamos falando aqui de mediunidade no cotidiano, no dia a dia, trocando ideia aqui, falando. Tenho muita vontade de trabalhar como passista. É necessário desenvolver a mediunidade para realizar esse trabalho? Olha, é necessário que você faça pelo menos um curso de passe. O que é o curso de passe? Para você entender o funcionamento do passe, o que é, como que funciona. Porque uma pessoa que não é média ostensiva, ela pode aplicar passe naturalmente. Tá? E às vezes é até melhor, tá? Porque tem muito médio ostensivo que enxerga, que fica lá olhando, meu Deus, a pessoa tá aqui cheia de coisa. Ah, meu Deus, e fica fazendo cacoete com o olho assim. Tem médico que é cheio de cacoete, eu fico me que às vezes eu tenho isso, então às vezes eu fico me contendo ali, porque às vezes eu olho pra pessoa, dou umas olhadas assim, a pessoa fala, tem espírito aí, eu falo, não tem não, não, às vezes não tem mesmo não, é porque eu sou meio de ficar, então às vezes é até bom que a pessoa não tenha mediunidade ostensiva para facilitar o processo ali, mas assim, passe é transmitir amor. Então o que a gente precisa? Boa vontade, desejo do bem e um mínimo de conhecimento básico. Mínimo, tá? E aprimorando. Todo conhecimento se aprimora. Então, quando a gente fala assim, um mínimo de conhecimento básico, quer dizer que não precisa estudar nada nele, não. Você quer ser um bom passista? Vai ler, vai estudar, vai conhecer anatomia, vai conhecer sobre chakra, sobre centro de força, sobre, e tudo que você puder aprender sobre aquilo vai enriquecer lá a sua capacidade de ajudar, de servir, de ser útil. Gato ali puxando as coisas ali. Não somente, mas como controlar a mediunidade no dia a dia, prestando atenção no que a gente passa para frente. O que isso quer dizer? Nós somos médiuns das ideias. Hoje tem um negócio no mundo aí, no nosso plano físico, que é o tal do fake news. Gato, vai pra lá. O que é o fake news se não é mediunidade? Do mal. Eu pego uma notícia ruim, eu replico essa notícia sem saber que ela é verdade e sai passando para todo mundo sendo médio. Isso é ser médio do mal. Então, o que a gente precisa para ser um bom médium?
né, os dois tesouros do Cristo: vigiar e orar. O que é vigilância? É atenção, é perceber, é tomar cuidado, é se observar, é ter critério, né? Por exemplo, pega uma mensagem, imagina, psicografar a mensagem lá, né? Aí eu pego a mensagem tá toda falando de coisa negativa, falando mal dos outros, falando mal do Papa, do presidente, do sei lá quem que, né? E aí eu leio aquela mensagem e falo assim, isso aqui é do Lucas, não, o Lucas não vai fazer isso. Eu tive discernimento. Aí eu pego aquela mensagem e ó, lixo, né? Ah, mas não, eu vim aqui, se eu receber da espiritualidade, tô nem aí, vou mandar esse trem pra frente aqui. O médium é responsável pelo conteúdo que ele vincula. Nós somos responsáveis pelas criações mentais que nós favorecemos na mente do outro. O que isso quer dizer? Que o que eu falo, o que eu penso e o que eu peço para o outro, né, vai ter um reflexo. E esse reflexo é de responsabilidade minha também. Tá? Não quer dizer que o outro não tem responsabilidade, não. Mas é minha também. Né? Então, assim, a gente tem que observar que hoje, né, nós estamos sendo manipulados, tá, pelas forças da escuridão de maneira quase que constante, né? Tem um ataque das trevas aí, cujo objetivo é a destruição do nosso mundo. Apesar que não vai conseguir, porque Jesus está no comando, né? Jesus deixa as coisas acontecer até um determinado limite, né? Covid segundo o Espiritismo, né? Muita face. Não entendi o que você quis dizer, né? A gente sabe que a questão toda nem é tanta doença. A questão toda é como é que nós estamos lidando com ela, né? Porque a doença hoje, né, vamos botar o Covid aí, ela é muito mais pretexto para a gente brigar com os outros do que para a gente poder trabalhar o bem, de parar para pensar nisso. Né? O primeiro procede culpa. Eu saio culpando os outros saem me culpando. Né? Como diz os amigos espirituais, o Lucas gosta de falar, culpa é sinal de maturidade espiritual. Espírito que passa a culpa para os outros, que culpa os outros, que transfere culpa, que se culpa, é espírito imaturo espiritualmente. Seja ele o Papa, seja ele o mendigo da esquina, o Marcelo. É espírito imaturo. Tá? Culpei, ou fico transferindo culpa, ou não assumo, porque o espírito superior ele assume responsabilidade. Ele é sempre responsável, ele nunca é culpado. Tem uma diferença nisso aí. Outra coisa, né? O que é doença, se não um reflexo do nosso desequilíbrio íntimo? Né? Por que o vírus toma conta do nosso organismo? Porque o nosso sistema imune está defasado, está fraco. Nós temos que melhorar o nosso sistema imune. Né? Como é que a gente melhora o nosso sistema imune? Com vacina. O que é a vacina? É aprender a lidar com a doença aos poucos. Como que nós vamos aprender a lidar com a mentira, com o ódio, com o ressentimento, com a mágoa, com as brigas? Convivendo com elas pouco a pouco e lidando com elas. Sendo massa de manobra das trevas. Né? Vou trazer para vocês aqui, né, um exemplo. Muitas notícias falsas e alguns estão usando o espiritismo como fake. Sim, por quê? Porque muita gente está trazendo a doutrina espírita para defender conceito político. Ou seja, eu pego lá a espiritualidade e eu quero que a espiritualidade defenda direita, esquerda, centro, cima ou baixo. Direita, esquerda, centro, cima ou baixo não é conteúdo de espiritualidade. Sabe por quê? Porque isso é transitório, vai acabar. Tá? Como não era os vermelhos e os azuis lá em Roma. Né? Tinha os vermelhos e os azuis lá no Coliseu, que eram os grupos de gladiador. O pessoal tinha torcida lá em Roma. Na Roma Antiga tinha os vermelhos e os azuis, né? Que eram uns times de gladiador. O pessoal torcia. Eu sou dos vermelhos, eu sou dos azuis. Tinha um negócio assim. Né? E tinha lá as questões políticas do Império Romano. Você acha que a espiritualidade dava com isso? O que Jesus falou sobre? Dá a César o que é de César. Falou assim, eles que se resolvam lá, nós temos que trabalhar o amor aqui. Enquanto o César brigava lá com... Enquanto os Catilina lá, enquanto lá os próprios Marco Aurélio, né? Eu gosto muito dele, o Marco Aurélio, né? Os negros da vida estavam lá enlouquecidos lá por causa de política. O Sêneca, eu adoro o Sêneca, cara. Nossa, eu amo o Sêneca. O Sêneca pra mim é um dos espíritos superiores, né? Mas ficava lá preocupado com política. Quando esses espíritos estavam lá batendo boca, Jesus estava curando, ajudando, salvando, consolando. E consolava o cara que acreditava no que era romano, o cara que era judeu, o cara que era tudo. Aí que é isso que é o evangelho. Né? Então, a gente pensar o seguinte: toda guerra, toda disputa é mal contra o mal. Tá? Nós vamos lembrar o seguinte: Segunda Guerra Mundial, já contei essa história para vocês. Né? A Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos ali os aliados contra o eixo, né? Era o bem contra o mal? Não, era o mal contra o mal. Ou o mal junto com o mal para
detonar o mundo. Tá? Ou seja, o mesmo espírito das trevas que ia lá no quadro Hitler de noite incentivar ele a matar os judeus e a fazer as atrocidades dele, ia lá no Roosevelt incentivar e jogar uma bomba atômica no Japão para poder desenvolver a indústria americana. Tá? O mesmo espírito que ia lá no Stalin incentivar ele a matar os alemães e entrar em Berlim massacrando todo mundo, né? Quando teve lá a virada lá dos russos em cima dos alemães, né? Que os russos vieram igual um trator destruindo da Europa Oriental até nas portas de Berlim. Quem incentivava o Stalin? Não é o espírito de ilusão, tá? O espírito das trevas. Né? Quando o imperador japonês tentou se render e os americanos jogaram uma bomba na cabeça dele lá, quem incentivava eles é os espíritos das trevas. Quando o Mussolini fazia as bobagens dele, quem incentivava o Mussolini é os espíritos das trevas. Ou seja, ele era um mal contra o mal. Só que a forma de trabalhar era diferente. Né? O Roosevelt não era um genocida monstruoso igual o Hitler. Tá? O Roosevelt ia sair, vão matar por matar. Né? Mas como é que a espiritualidade pegou o Roosevelt? Economia. Nós vamos fortalecer os Estados Unidos, vai ser com uma potência mundial, nós vamos reconstruir o mundo, nós vamos ser superpotência, nós vamos dominar o planeta de outra maneira, papapá. Ele foi, jogou bomba atômica nos outros lá. Isso é karma dele. Tá? Quando ele foi lá para um espiritual, né? O espiritual falou: você vai reencarnar lá no Japão, agora para você resolver aquilo que você criou lá. E quem reencarnou lá? Né? O Roosevelt saiu dos Estados Unidos para reencarnar lá no Japão. Não sei quem ele foi depois. Mas que ele foi para lá para resolver a bomba que ele jogou, e literalmente a bomba que ele jogou, ele foi. Né? Então, assim, vamos fugir da disputa, gente. Vamos buscar o Cristo. Enquanto tem gente disputando, brigando, tem gente morrendo de fome, de sede. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, sendo éticos. Segundo, né? Estendendo a nossa mão para o nosso próximo. Não importa em quem que ele votou, em quem que ele vai votar. Importa que ele é nosso irmão. Terceiro lugar, fazendo a nossa parte para cuidar da nossa saúde, para cuidar daqueles que nós amamos. Ah, mas o governo, deixa isso para lá, que o governo vai e sai. Né? Graças a Deus, nenhum presidente dura mais de 8 anos aí. Vai sair um dia. E a história vai resolver isso no futuro. Cadê o Nero? Cadê o Nero? Cadê o Tibério? Cadê a Rainha Vitória da Inglaterra? Cadê o Alexandre o Grande, o Júlio César? Cadê? Napoleão? Cadê? Winston Churchill? Cadê? Tudo desencarnado, tá tudo aí, por aí, em algum lugar. E às vezes tá até reencarnado aí, às vezes tá até escutando a gente aí. Às vezes um de vocês é eles. Né? O que vocês mandam hoje? Nada. Passa, gente. Né? O que importa não é o que está acontecendo do lado de fora, o que importa é como nós estamos reagindo do lado de dentro. Eu estou entrando na onda da briga para brigar com meus amigos por causa de política, ou eu estou estendendo a minha mão no trabalho do bem para quem precisa. Ao nosso lado aqui tem gente passando fome. Ao nosso lado aqui tem gente perdendo emprego. Ao invés de eu tripudiar, né? Às vezes, em vez de eu atacar, eu devia estar ajudando quem precisa. Porque a própria natureza tem o seu mecanismo de proteção aí, né? O mal engole o mal. O mal briga com o mal. O mal devora, ele se entre e devora. Nós estamos aqui para trabalhar para o Cristo. O Cristo fica. Ah, mas o nego estava matando os cristãos tudo em Roma. Meu Deus, vamos prender os cristãos, nós temos que reagir. Jesus falou para reagir, não. Jesus vai amar. Ah, mas vai acabar os cristãos. Vai nada. Os cristãos morreu lá quantos? O cristianismo continua. Ah, Jesus, né? O Nero vai matar todos os cristãos. O Tibério mandou matar Jesus, o Calígula, não sei lá. Matou muito, né? Nós estamos aqui hoje, então. Para pensar nisso. O cristianismo, que é do Cristo, fica. Que é de Deus, fica. Não importa. Ah, morreu, mas ficou. Reencarnando tudo, né? Os que mataram, os que morreram, nós estamos todos aqui, encarnados aqui, né? Nesse sentido de influência líderes, como analisar pessoas como Fidel, como nosso irmão, que vai ter que dar conta dos seus erros e que vai ter os seus pontos positivos valorizados como qualquer um de nós. Não estou fugindo da sua pergunta não, tá? O que eu estou falando é o seguinte: nós somos valorizados pelo bem que nós fazemos. E todos, inclusive o Hitler já fez alguma coisa boa. Mas nós somos todos responsáveis pelos erros que cometemos. Né? Até o Mahatma Gandhi vai ser responsável pelo erro que ele cometeu, pode ter certeza. Ele estava no mundo espiritual, ó, errei isso aqui, vou corrigir. Aí um montante de erros de acerto de cada um, isso é com a nossa consciência com Cristo. Né? Normalmente os líderes, né, as pessoas que têm poder, eles erram mais. Por quê? Porque eles têm mais oportunidade para errar. Né?
Né? É um caminho de queda muito grande. A maioria dos líderes se estrepa. Né? Se estrepa por vaidade, orgulho, egoísmo, o kit básico do líder. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, de alto e de baixo. Né? Vaidade, arrogância, egoísmo, né? Prepotência, achar que nunca vai passar, achar que o poder dele é eterno. Né? Normalmente o primeiro choque é quando desencarna. Chega no mundo espiritual, ele é mais um numa multidão. Aquilo ali, o cara que mandou, que era poderoso, é o fim do mundo. Né? Aquela depressão, tem espírito que entra tem um banzo espiritual. Sabe o que é o banzo espiritual? Tem um banzo lá dos africanos, né? Que era a doença que eles tinham lá de serem arrastados à força, que era até, né? A depressão violenta que eles tinham, né? Esse banzo espiritual, que é o espírito que é famoso, que é poderoso, que chega no mundo espiritual e vê que ele é mais um igual a todo mundo. Que para ele é o fim do mundo, já é o começo da prova. Já, né? E aí o espírito fala, não, você vai reencarnar lá, mas você vai ser o maior Zé Mané de todos, ninguém vai nem te conhecer, é o espírito famoso que é o fim do mundo. Ele fica vendo televisão, aí quero ser famoso de novo, né? Fica lá acompanhando vida de artista, nossa, queria ser igual a ele, né? São coisas pra gente poder pensar. Tem uma semana que chega do trabalho e sinto um cheiro de corpo penado, ser um espírito e passo mal. Pode ser, não posso dizer que é, né? Porque eu não sei o caso em particular, né? Pode ser uma influência espiritual, pode, né? O que a gente recomenda? Prece, né? Sentiu uma influência diferente? Prece. Sentiu uma influência na matéria, falar bobagem, brigar, xingar, entrar em conflito com os outros, né? Prece. Lembra, gente? O bem é o bem. O bem não precisa de defesa, não precisa de briga, porque o objetivo do bem é resgatar o mal. Bem de verdade, o objetivo dele é resgatar o mal, não destruir o mal ou vencer o mal. Quem preocupa em vencer, derrotar, esmagar, conquistar é o mal. Ah, quer dizer que tem preocupação que está no mal? Está sendo direcionado pelas trevas. Jesus não preocupou com isso. Jesus pensou em vencer? Vencer quem? Quem que ele venceu? Venceu o mundo, né? Mas Jesus venceu alguém particular, derrotou, viu Pilatos, ganhei, viu Caifás, venci. Aos olhos do mundo, Jesus é um derrotado. Né? Prefiro ficar junto com o derrotado, quero perder junto com Jesus todo dia, né? Poder que eu testo o tempo todo, poder, dinheiro, beleza, inteligência, né? É ótimo se usado de maneira equilibrada, é terrível se usado como ferramenta do caos, né? Então isso de mediunidade, tá, gente? Tudo isso tem a ver com mediunidade, tudo. Sabe por quê? Porque você recebe e você usa, você passa para frente assim, médium do poder. Né? O que é um presidente, um papa, um rei, se não um médium no poder, ou seja, uma pessoa que é instrumento daquele poder de maneira limitada ali. Ah, mas a vida toda é um trem que passa muito fácil os olhos da espiritualidade. O que é uma pessoa muito rica, se não um médium do recurso, do dinheiro? O que é uma pessoa muito bonita, se não um médium da beleza? Né? Então, uma pessoa muito bonita, talvez a palavra, a presença dela vai acalmar, vai consolar, vai gratificar aquele ambiente. Mas também ela pode ser uma pessoa manipuladora, dominadora, enganadora, usar da beleza para poder fascinar, para poder, né, obsidiar. Muitos espíritos obsessores são pessoas bonitas, né? Mas é uma beleza do mal, como tem a beleza do bem também. Então, a questão não é o que se tem, é o que se faz com aquilo. Então vamos fazer a nossa parte. O que nós temos? Qual que é o nosso tesouro? O que a gente tem? Eu tenho o poder de mudar o mundo? Eu tenho o poder de curar a doença que eu não tenho? Não, mas eu tenho o poder de correr atrás de cesta básica para minha família assistir. Isso eu tenho. Eu tenho o poder de tomar cuidado com a minha saúde, para tomar cuidado com as pessoas que eu amo, com todo mundo, porque eu estou na sociedade. Esse poder eu tenho. Eu tenho o poder de não menoscambar os recursos do governo, ou do Brasil, ou da minha cidade. Eu tenho. Eu tenho o poder de ir lá e, em vez de eu fazer lá pedido de auxílio que eu não preciso, porque eu tenho emprego, eu escolho e falo, não, vou fazer, não, eu podia ter falado, não preciso. Esse é o poder que eu tenho, né? Então, muitas vezes, para a gente cobrar a ética do outro, nós temos que viver a ética em nós mesmos. Não é que a gente não vai, tudo vale. Gente, o mal carrega em si a própria destruição. Porque eu estou falando que a gente não precisa mexer com o mal, que o negócio ali já vai explodir por si só. Quem está no mal vai se perder. É igual esses, né? A pessoa desencarnar, a gente vai resolver. Né? O pessoal brinca muito, às vezes a gente brinca muito, o pessoal fala assim, o Edir Macedo lá, né? Mas assim, o Edir Macedo vai ter que resolver com Jesus lá, não é comigo não. Né? Espero que ele é meu irmão, também é meu irmão. Entendeu? O cara de direita, de esquerda, de centro, de alto e baixo é meu irmão também. Nós vamos ter que aprender a nos amar. Tem muita coisa que eu não concordo, pode ter certeza. Tá? Eu tenho uma opinião política muito bem formada. Mas meu objetivo não é esse. Não é misturar com o espiritual.
né? Nós temos que pensar no Cristo. O que Jesus ia falar? Quem que nós queremos seguir? Né? É o político do momento ou é o Cristo? Tá? Eu prefiro seguir o Cristo. Eu posso simpatizar com um ou com o outro mais ou menos, né? Mas no final são todos meus irmãos, todos eles erram e acertam igual eu, né? Eu não acredito que ninguém sai de casa querendo fazer o mal, até o criminoso, gente. Não sai de casa pensando em fazer uma maldade, só se for um psicopata, né? Uma pessoa que tem um problema, né, de cabeça aí, né? Apesar que alguns têm, né? Mas não me compete julgar. Compete me servir o Cristo da maneira que eu posso. Né? E falando nisso, gente, nosso tempo chegou ao fim, né? Agradeço aí a todos, né, que acompanharam, que participaram, né? Peço desculpa pelos gatos, né? Né? Mas é aqui na cozinha de casa mesmo, né? O objetivo não é o ambiente, não é a forma, assim, o que está dentro, né? O conteúdo que é mais importante. A aparência é isso aqui mesmo, né, gente? A gente sabe que a aparência passa, tá? É melhor ser vazio de aparência e pleno de conteúdo do que ser vazio de conteúdo e belo de aparência, né? Então, se ficar em meio termo aí, tá bom? Então, vamos agradecer a Jesus, pedir ao Cristo que possa nos abençoar, nos instruir, nos envolver, que o seu amor possa ser conosco, que possamos receber a luz do Evangelho e do amor para aqueles que amamos e principalmente para aqueles que se foram, né, por essa doença, que ela possa ser superada. Pedimos, Senhor, por os companheiros que estão com parentes e amigos doentes nos leitos de hospital. Pedimos, Senhor, pelas famílias, pelos trabalhadores da saúde, para que possam receber o carinho, o incentivo e a força para seguir em frente. Pedimos, Senhor, pelos nossos governantes em todas as esferas, pelos nossos políticos, por esses irmãos tão necessitados e tantas vezes tão iludidos. Que eles possam chegar a um consenso, que eles possam acordar para as realidades maiores da vida. Não vejo em nós censura, mas sim o desejo da melhora desses irmãos, desses companheiros, assim como da nossa própria melhora. Jesus, abençoa cada um de nós e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Muita paz, muita luz, né? Quem quiser aí, né, uma mensagem sobre esse momento que nós estamos vivendo lá no Instagram, a gente tem uma mensagem do nosso amigo Marco Aurélio, né? Que o Lucas trouxe pra gente com muito carinho aí. O Lucas trouxe, a gente editou lá do Espírito Marco Aurélio, né? Que fala sobre questão de política, né? Então quem quiser ver a opinião da espiritualidade aí, né, leia, né, que eu acho bem interessante, tá aí no feed aí das nossas postagens aí, tá? Meus amigos, muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês. Vamos fazer a nossa parte, vamos tomar cuidado e vamos cuidar daqueles que nós amamos e vamos ajudar aqueles que precisam. Olhem à sua volta, estendam as suas mãos. Tem alguém pertinho de você que está precisando. Ajude no que você puder, né? Se cada um de nós fizer isso, nós vamos estar trabalhando para Jesus. Muita paz, muita luz, vai ficar salvo aí, né, no IGTV, no YouTube também, quem quiser assistir lá depois também, até para nos ajudar a aumentar a divulgação, te agradece muito, tá? Muito obrigado, fique com Jesus.